Good morning, my name is Daniel. I study Services Management 6th semester, and today I'm going to talk about the Service Management in the World Soccer. Bom, o trabalho, a apresentação está dividido em 3 capítulos, né? O referencial teórico do capítulo 1, a metodologia do capítulo 2 e a exposição e análise de dados do capítulo 3. Introduzindo aqui, a gestão de serviços, ela vem crescendo a cada dia mais e tendo o seu papel de forma super importante, seja em qualquer setor, em qualquer área, segurança, saúde, e no esporte isso não é diferente, visto que a gestão de serviços colabora com o funcionamento e com vários outros fatores que ajudam ali que o clube, o time, uma entidade de futebol, ela consiga evoluir, se aprimorar e evoluir cada vez mais. O futebol é um dos esportes mais conhecidos, ou se não o esporte mais conhecido e praticado no mundo todo, né? Então, as pessoas, quando falam em Copa do Mundo, já sabem que se trata do futebol, né? E o futebol, além de ser um esporte super praticado, é um esporte também que envolve muitas coisas e algo bem mais complexo do que muitas pessoas imaginam. Introduzindo aqui, serviços é tudo aquilo que pode ser prestado ali aos seus usuários, né? E é algo que vem crescendo cada vez mais, principalmente no Brasil, que é um setor que vem evoluindo, que vem mostrando força aí no nosso cotidiano e é de suma importância, principalmente quando correlacionado com a gestão de serviços, né? Assim como já falado anteriormente, ela está presente e vai estar presente cada vez mais em todas as áreas, principalmente aí nesse ramo que é o futebol. Bom, como eu já falava, o futebol é o esporte mais popular dentre todos os outros e sendo também aquele que mais arrecada dinheiro, algo que cresceu, né? Antes era algo super amador e que hoje em dia evoluiu e tem uma grande parte financeira, uma grande parte relacionada à gestão, né? Uma grande administração em volta disso. Então deixou de ser apenas um esporte de chutar uma bola e fazer o gol para algo muito mais grandioso, né? Hoje a gente tem eventos mundiais super conhecidos, a Copa do Mundo é o maior exemplo disso, né? E é por isso que esse esporte foi uma grande revolução, né? Muitas pessoas veem agora esse esporte como uma maneira dos clubes, das entidades arrecadarem dinheiro, de se estruturarem, de darem oportunidades também a pessoas, não só jogadores e atletas, mas também a todas as pessoas que participam, seja da comissão técnica, departamento médico e várias outras funções aí. Bom, o contexto atual do cenário futebolístico. Bom, a gente tem o contexto atual do futebol brasileiro que primordialmente era comparado aos altos escalões aí, tipo da Europa, né? Mas hoje em dia vem estando em descenso aí, justamente porque muitos clubes e muitas entidades elas acabaram de se perderem no meio das gestões, né? E elas simplesmente se perderam e hoje muitos clubes aí se endividaram, passam por problemas financeiros, problemas com funcionários, com atletas e muitas vezes acabam caindo de patamar, né? A gente vê muitos clubes aí super conhecidos e que hoje brigam aí para não fecharem as portas, né? Então esses problemas acabam acontecendo. E o futebol vive em uma constante evolução, né? Desenvolvendo e tal. É, por, embora aqui no Brasil o futebol tenha todos esses problemas, eles sempre tentam investir e continuar, né? Apesar de todas as consequências negativas, né? Então o futebol ele continua se desenvolvendo mesmo aqui no Brasil ou num contexto geral na América do Sul, não tendo ah, os índices bons que tinham antes. Bom, o sistema financeiro dos clubes. O faturamento dos clubes de futebol se deve a vários fatores, seja com patrocínios, né, patrocínios masters, assim como o Palmeiras tem Crefisa, muitos clubes adotam bancos digitais também, também tem as cotas televisivas que são uma boa parte daquilo que entra no clube, né, principalmente
de redes televisivas como Sport TV, né, que são canais fechados, a Globo principalmente, né, acho que é a principal parcela aí. Tem também a da bilheteria e de outros exemplos aí, seja com venda de produtos. E lembrando que grande parte do que entra se deve muito aos torcedores, né, ao pessoal que colabora aí com o clube pela qual torce. Entretanto, como já falado, existem muitos problemas financeiros nos clubes, né? Com dívidas a serem pagas e que muitas vezes não conseguem ser pagados, vão criando parcelas atrás de parcelas e por fim acabam chegando numa enorme quantidade ali a ser pagas e acabam passando por problemas ainda piores. Bom, nesse gráfico a gente percebe as receitas totais geradas pelos clubes, né? Onde Palmeiras, Flamengo e São Paulo eles ocupam as 3 primeiras posições, né? Onde a gente observa que em 2017 e em 2018 esses clubes chegaram a quase 700 milhões de reais da geração de receitas, né? Enquanto Avaí, Criciúma e Figueirense são os últimos colocados ali nesse gráfico, foram os que menos conseguiram, com cerca de entre 20 mil e 50 mil, 50 milhões, aliás, de dinheiro que conseguiram, né, de receitas que eles conseguiram. E a gente percebe que os 3 primeiros, em comparação aos 3 últimos, que são clubes de grande massa, né, de super tradicionais, e isso mostra mais um exemplo que a força das pessoas que torcem, das pessoas que vão ali e contribuem com o time, fazem uma total diferença. Logo após nós temos o próximo gráfico, que é o sistema financeiro, ainda sobre o sistema financeiro dos clubes, onde mostra que no ano de 2017 os maiores devedores do futebol nacional, né? Onde a gente tem o Botafogo com cerca de mais de 700 milhões de dívidas, seguido do Internacional, alcançando praticamente a mesma casa. E nas últimas colocações temos o Bahia e o Sport, com um pouco mais de 100 milhões, 150 milhões de dívidas a serem pagas. E a gente percebe que mesmo esses clubes conseguindo as maiores receitas, como o Botafogo, Internacional, por serem clubes com mais expressão, com mais torcida, eles também possuem as maiores dívidas. Então, os clubes um pouco menos tradicionais, um pouco menos relevância num contexto geral, eles possuem, é claro, dívidas, mas numa proporção muito menor. Bom, metodologia foi feita uma pesquisa com representantes do Clube Esporte Clube Primavera e também num questionário de forma quantitativa ali para que fosse possível coletar os dados e fosse possível fazer a análise desses, né? Foi realizada essa pesquisa com o intuito de perceber o quão as pessoas utilizam os serviços e se infligem ali dentro do clube, a participação deles em relação a isso. Principalmente as pessoas que gostam, simpatizam com algum clube, simpatizam com o esporte em si também. Então, essas pesquisas foram derivadas exatamente em relação a isso, em relação a conseguir essa análise, a esses dados, para conseguir fazer essa análise de um jeito fácil de se observar. Bom, a exposição e análise de dados. Bom, foi feita a entrevista com os representantes do Esporte Clube Primavera, né, na qual eles passaram que estão fazendo um projeto no clube, né, uma nova gestão para evoluírem e chegarem a patamares superiores do que estão, ainda mais por serem clubes sem tanta expressão, assim como os grandes do Brasil. Eles querem evoluir cada vez mais. Eles vêm investindo na base, né, nas categorias de base, né. Todo ano eles, na Copa São Paulo Júnior de Futebol, eles tentam brigar ferozmente por posições
significativas. Eles tentam trabalhar também com todas as vertentes que os demais clubes trabalham, como os programas de sócios torcedores, venda de bilheterias, de produtos, itens esportivos. E a gente percebe que mesmo com todo esse incentivo, há muita coisa ainda a ser trabalhada, principalmente na implantação desse novo projeto. Há essa necessidade de ter essa visão de como a gestão, de como vai ser funcionado em relação ao serviço, de como vai ser prestado, de como vai chegar aos seus torcedores, a quem acompanha ali, né? Então, há uma necessidade de se observar tudo isso e de se perceber o que tem que melhorar, o que pode acrescentar. Então, há várias coisas na implantação desse projeto para que dê certo de uma maneira que colaborem tanto positivamente para o clube, mas para quem também colabora, assim como os torcedores e outras entidades. Bom, logo após foi feita a pesquisa com os torcedores, né, que foi justamente com os questionários, e primeiramente foi requisitado a idade, né, e a gente percebe que a grande maioria, com 67,5%, foram de jovens, né, de adolescentes entre 10 e 20 anos, seguidamente de 25% de pessoas entre 21 e 30 anos. O sexo foi principalmente do sexo feminino, né, com 56,3%, seguido de 43,8% do sexo masculino, né. A pergunta, primordialmente ali, a início, foi se a pessoa acompanha ou já acompanhou o futebol, onde 62,5% disseram que sim, 12,5% disseram que não e 25% disseram que em algumas ocasiões, seja tipo num evento esportivo, num evento super conhecido, assim como Copa do Mundo, final de algum torneio super importante. Então, nessas ocasiões específicas que as pessoas acompanharam. Logo depois foi perguntado se as pessoas possuem algum clube pela qual simpatizam, pela qual torcem. E 80%, a grande maioria, responderam que sim, enquanto 20% disseram que não. Com a pergunta anterior realizada, foi questionado se a pessoa usufrui ou já usufruiu de algum serviço ou produto prestado pelo clube que ela torce. 52,5% disseram que sim, enquanto 47,5% disseram que não. Dentre esses produtos ou serviços estão o programa de sócios torcedores, a aquisição de produtos como camisetas, toalhas, copos em geral, itens esportivos, a compra de bilheterias, etc. E foi questionado qual o feedback em relação às aquisições, onde 31,3% e 45% afirmaram positivamente que foram boas aquisições e muito boas aquisições, enquanto a grande minoria ali deram um feedback negativo. Com isso foi perguntado, aprofundado e funilado, sobre o conhecimento do Esporte Clube Primavera da cidade de Indaiatuba, onde 43,8% disseram que não conhecem e a maioria, 56,3%, disseram que conhecem. Vale ressaltar que muitas pessoas entrevistadas aqui da cidade de Indaiatuba, mesmo morando aqui, não conheciam esse clube, principalmente por não saberem que é um clube profissional, né? É um clube profissional e que possui um CT, possui uma estrutura, de certa forma, mesmo que não esteja nos mais altos patamares, mas muitas dessas pessoas não tinham o conhecimento. Logo após a pergunta anterior, foi questionada se a pessoa já usufruiu de algum serviço ou produto prestado por tal clube, né, no caso do Esporte Clube Primavera, onde 85% das pessoas disseram que nunca usufruíram, enquanto 15% já usufruíram, seja também com o uso do ambiente, né, da estrutura lá do Esporte Clube Primavera, do CT, a compra de produtos como camisetas, o uso do sócio torcedor, a compra de bilheteria, etc.
Bom, e a avaliação em relação à aquisição dos produtos. 56,5% das pessoas responderam, daqueles que usaram, responderam que foram boas, 17,4% disseram que foram muito bom, enquanto a grande minoria é, responderam que não gostaram ou não usufruiriam novamente. Bom, agora as considerações finais. A gente pode concluir que o futebol ele vale muito além daquilo que a gente vê ali na TV, simplesmente dos jogadores correndo atrás da bola, tentando buscar o gol. E por trás há muitas coisas, principalmente quando se trata do funcionamento de um clube, né? Então, é, a gente precisa perceber que as pessoas elas têm muito a trabalhar, principalmente nessa questão, principalmente no Brasil, com muitos clubes passando por momentos difíceis. A gente ressalta, por exemplo, que na década de 1980, nessa transição de 1980 para 1990, o futebol brasileiro saiu perdendo, não conseguiu acompanhar a transição, assim como na Europa, da forma de como gerir os clubes e tal. E é por isso que hoje é difícil de se comparar com os maiores patamares do futebol, né? Principalmente lá na Europa, seja na Liga Inglesa, na Liga Espanhola. Então há muita coisa a ser trabalhada, né, em relação a isso. E a gestão é um fator super importante, né, que é com ela ali que as pessoas vão contribuir, vão conseguir fazer com que o clube se encaixe, o clube consiga se esquivar dos problemas, seja de dívidas, conseguir pagar aquilo que precisam pagar para equilibrar as contas. E a gestão de serviços está aí justamente para colaborar ali de uma certa maneira em diversas vertentes, né? Na aquisição ali de dinheiro, na aquisição da colaboração do patrimônio e em diversos outros fatores. Então, é por isso que há essa necessidade da utilização dessa gestão, principalmente correlacionando com serviços, e é através disso que os clubes conseguem evoluir. E a gente tem diversos exemplos, né? Palmeiras, Flamengo, pelo menos no futebol brasileiro, no atual momento. E as pessoas têm que trabalharem cada vez mais isso e implementando cada vez mais projetos que sejam bons, de fato, para os clubes, assim como o Primavera está tentando implementar atualmente na sua equipe. E é algo que a gente tem que cativar, tem que apoiar e é de suma importância. Muito obrigado aí, e é isso.